Bem, pessoal, retornando ao nosso capítulo de gravitação, só revisando a última aula, que a gente encontrou que no movimento de satélite, quando você lança um corpo da superfície da Terra, que no caso de cima do antena, você, dependendo da velocidade desse corpo, ele pode descrever uma parábola, ele pode descrever uma órbita, que é circular ou elíptica, e ele pode descrever o que a gente chama de hipérbole, né? Nesse caso, o corpo continua preso ao campo gravitacional, mas cai e para, né? Nesse caso, que é o 3, o 4 e o 5, o corpo entra em órbita, mas fica aprisionado no campo gravitacional. E o caso 6 e 7, o corpo é desviado, mas não consegue ficar capturado no planeta e segue a sua trajetória. Isso aqui em ordem de velocidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A velocidade é crescente nessa ordem. Aí aqui a gente tem a relação, né, que é a velocidade para você botar um satélite de órbita. Ela independe da massa do satélite e depende apenas do raio da órbita, né? Qual é a órbita que você quer colocar um satélite? Pois bem, aí aqui um caso, né, de uma estação internacional, né, espacial internacional, e o telescópio Hubble, né? Os dois usam esse princípio, né, que a velocidade é igual a g em massa da Terra sobre r. Então, dependendo do r que você quer calcular, que você quer colocar esse satélite, você define a velocidade, tá certo? De lançamento. Como esses objetos, planetas, satélites, eles ficam girando em torno da Terra, então você pode definir o que a gente chama de período da órbita, né? Esse período ele pode ser calculado simplesmente porque você tem a relação entre da velocidade, que a velocidade é a distância pelo tempo, no caso aqui é 2πr, que é uma volta completa, assumindo que é uma órbita circular, dividido pelo período. Então, nesse caso, o período é 2πr sobre v, a gente já sabe o valor de v, então o inverso é raiz de r sobre gmt, massa do planeta, no caso aqui Terra, tá certo? Então, você pode tirar que o período vai com 2π raiz, o raio elevado a 3,5 raiz de gmt, né? Ou seja, o período de uma órbita circular em torno da Terra é dado por isso aqui, né? Que é onde r é o raio da órbita, a massa da Terra é a constante gravitacional. Então, isso é que define qual é a utilidade do satélite. Né? Por exemplo, se você tem um satélite geoestacionário, se é um satélite de telecomunicações, você quer que ele fique em cima de uma posição específica. Então, você define o raio para que você tenha um período de 24 horas, ou seja, ele gira junto com a Terra. Então, ele sempre vai estar na mesma posição. Se você quer um satélite espião, você quer que o período seja curto, ou seja, ele dê várias voltas na Terra para fazer medida, né? No caso, não só os espiões, mas o satélite de, de observação de floresta, de queimadas, né? De previsão de clima, né? Todos esses satélites eles dão várias voltas na Terra para eles poderem prever e observar as mudanças que estão acontecendo no nosso planeta, na nossa atmosfera, no caso. Aí aqui é um exemplo, né, para que como é que você aplica isso, né? Você supõe que você deseja colocar um satélite meteorológico de 1 tonelada em uma órbita de 300 quilômetros acima da superfície da Terra. Quais seriam velocidade, período e aceleração? Aí você tem o r, no caso é a distância ao centro da Terra, né? Então o r vai ser o raio, o que é o h aqui no caso, vai ser rt mais h, né? O r. A distância total é a altura que ele está mais o raio da Terra. Então, o raio da Terra mais 300 km dá isso aqui. Você usa a equação da velocidade, você encontra que o v é 7.730 metros por segundo, tá certo? Se você quer o período, né? O período é 2πr sobre v, dá um período de 5.420 segundos, né? Que é mais ou menos 2 horas, né? Não, 1 hora é 3.600 segundos, né? Um pouco mais de 1 hora, né? O período dele, né? E a aceleração radial é 8,96 vezes metro por segundo ao quadrado, né? Mais ou menos próximo da aceleração da gravidade, tá certo? Que é a aceleração centrípeta, que ele está girando em órbita.
Ele também quer saber o trabalho, né? Qual é o item B, qual seria o trabalho necessário para colocar esse satélite em órbita. Então você usa o princípio de conservação da energia mecânica, assumindo um ponto na superfície e o ponto lá em cima, né? Então o trabalho é dado pela diferença da energia mecânica do satélite na Terra em órbita, né? Aí E2 é a energia em órbita e E1 é a energia da Terra, você calcula, né? Lá em cima ele tem cinética mais potencial. Então eu encontro que o E2 acaba sendo isso aqui, porque você sabe a relação da velocidade, o E2 é menos GMT sobre 2R, e o E1 ele só tem potencial, não tem cinética, que é na hora que ele está saindo da Terra, né? Ele só tem energia potencial, tá certo? Lá em cima ele está girando, né, com a velocidade. Então, isso trabalha a variação da energia, você substitui os valores, você encontra que o trabalho é 3,27 vezes 10 a 10. Então, você usa o teorema trabalho-energia para calcular o trabalho. Aí, o item C é qual é a energia gasta para você tirar o satélite e levar para o infinito, jogar no espaço. Então, para deixar a Terra, temos que ter uma energia mecânica igual a zero. Assim, portanto, devemos realizar um trabalho com valor igual à energia para o estado ligado, E2, né? Que é o estado que ele está lá em cima, né? Então, para você tirar o satélite, você só consegue tirar o satélite da órbita se você fizer um trabalho que é igual a essa energia aqui, né? Você tem que puxar o satélite, realizar um trabalho que dá essa energia aqui para você tirar ele de uma órbita. Dando continuidade, a gente agora vai ver um pouco das leis de Kepler e o movimento dos planetas, tá certo? Então, primeiro Nicolau Copérnico, em 1542, a Terra também é um planeta, né? Aí vários conhecimentos foram sendo adquiridos aos poucos, né? Todos os planetas descrevem órbitas em torno do Sol, né? Essas foram as descobertas do Copérnico. Aí depois o Tycho Brahe fez vários experimentos, muitos dados empíricos sobre o movimento dos planetas. Aí depois ele teve esses dados compilados, né? Todos esses dados de anos e anos de observação, tá certo? E depois o Kepler, o Johannes Kepler, descobriu as três leis que regem o movimento dos planetas, né? A primeira delas é que cada planeta se move em uma órbita elíptica, com o Sol ocupando um dos focos da elipse, né? Então está aqui. Esse é o movimento do movimento dos planetas, né? Em torno do Sol. O Sol está num dos focos da elipse. E aqui é o movimento do planeta. Aí você tem afélio, você tem periélio, tá certo? Afélia é quando você passa mais próximo do Sol, periélio. Aí tudo isso tem importância nas estações do ano, né, na Terra, entendeu? Então é de suma importância essa compreensão e para definir por que, que o ano tem 365 dias, por que, que a gente tem solstício de verão, solstício de inverno, né? A gente tem primavera, as estações do ano. Está tudo ligado a esse movimento e ao eixo da Terra ser um pouco inclinado. Então, a segunda lei de Kepler é que a linha que liga o Sol a um planeta vai de áreas iguais em intervalos de tempos iguais. E a terceira é que o período de um planeta é proporcional a 3 meios do comprimento do eixo maior da elipse descrito pelo respectivo planeta. Essa aqui a gente já viu lá quando a gente calculou o período, né? Que o período dá R elevado a 3 meio, né? Então, esse aqui já apareceu. Cada uma dessas leis, elas vão ser compiladas pelo Newton com uma relação matemática que explica elas, tá certo? Para a gente começar, eu vou falar um pouco só do que é uma elipse, né? A definição da elipse. Para quem já estudou geometria analítica, a elipse ela é definida como a distância de qualquer ponto sobre a curva ao foco, mais a distância do ponto sobre a curva ao segundo foco, foco 1, foco 2, isso é igual a 2A, onde A é o eixo maior da elipse. Então, todos os pontos que compõem essa linha satisfazem essa equação. Quando você coloca isso em termos matemáticos, distância entre dois pontos, né, e faz essa conta, você ajusta essa equação e encontra a equação de uma elipse centrada na origem, que é x2 sobre a2 e y2 sobre b2 igual a 1. Tá certo? Quando A é igual a B, né? Quando A é igual a B, você tem a equação da circunferência, né? Se as distâncias são iguais, você tem a circunferência. E a circunferência ela é encontrada quando a excentricidade da elipse é igual a zero, ou seja, quando C é igual a zero. Ou seja, quem é C? É a distância do foco até o centro, ou seja, A igual a B, né? Se A igual a B, esse numerador dá zero e a excentricidade da elipse é zero,
você cai no caso de um círculo, né? Quando essa distância A é igual a essa distância B. Essa aqui é a equação em coordenadas polares, né, para a elipse, né, e ela de uma forma simplificada é dada em termos da excentricidade, é dada por isso, né? Então, se você quer demonstrar, o caso do exemplo, demonstrar a equação da elipse, tá aqui os pontos, né, você faz a distância entre o ponto ao foco F1 mais a distância do foco F2, de qualquer ponto da elipse ao foco, 2A, abre essas contas, né? Está aqui a equação matemática que descreve a elipse, e aí você encontra o que eu já havia falado, que é a equação matemática que descreve a elipse, né? Isso é uma pequena revisão sobre a elipse, vocês que estudam geometria analítica, vocês devem saber sobre isso. Aí agora a segunda lei de Kepler, né? A segunda lei de Kepler, ela diz que o vetor, a linha que liga o Sol a um planeta variar em áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, em outras palavras, essas áreas aqui são áreas varridas em tempos iguais. Aqui, como o planeta está mais próximo do Sol, ele passa mais rápido, mas ele tem uma distância r menor. Aqui, como o planeta está mais longe do Sol, ele passa mais lento, mas o raio r é maior. Então, o que a segunda lei diz é que essas áreas são iguais, né? No mesmo intervalo de tempo, ΔT, o planeta se desloca daqui para cá e se desloca daqui para cá. Tá certo? Então, se eu aplicar a equação que dA, uma área infinitesimal, né? Aqui eu tenho um ponto, tenho uma variação de θ, de ângulo, né? Então, o arco é r dθ, né? Se eu tenho um dθ, o raio r, então esse comprimento aqui dessa área é r dθ. Então, essa área vai ser r dθ, a área dA, tá certo? Vezes o r, né? Então, vai ser r2, no caso, dθ, né? Para esse caso aqui, a área varrida pela linha SP em intervalo de tempo ΔT. Essa área é a área da base vezes a altura, né, que seria a área do triângulo, que é um meio de R2 dθ. A área do triângulo é um meio da área da altura, um meio da área da base, é um meio da área da base vezes a altura sobre 2, né? A área da base vezes a altura sobre 2. Tá certo? Então, dA dt, aí se eu aplicar a derivada dA dt nessa expressão, fica um meio de r ao quadrado dθ dt. Durante o tempo dt, o planeta se move um arco ds, que é r dθ, né? Aqui o arco ds, que é r dθ. Ou seja, esse dA dt, que é a taxa de variação dessa área no tempo, é chamada de velocidade setorial. Tá certo? Então, um planeta P se move ao redor do Sol, S, né? Descrevendo uma órbita elíptica. Isso aqui a gente já viu. Primeira lei de Kepler. A segunda, em um intervalo de tempo dt, essa linha SP varre uma área dA, que é um meio de r dθ vezes r, né? Um meio da altura vezes a base. A base é r dθ vezes r. Então, dá um meio de r2 dθ. Aí, a velocidade do planeta varia de tal modo que a linha varre a mesma área em um dado tempo t, tá certo? Então, essa é a consequência que gera a segunda lei de Kepler. A gente vai ver que isso aqui está relacionado basicamente com o conservação do momento angular na próxima aula. Então, eu vou ficar por aqui e até uma próxima aula.